Estudo de caso. Com Fernando Betete. O VitaProt da Nutrigenes é um multivitamínico específico para fortalecer o seu sistema imunológico. A fórmula do VitaProt contém vitamina C, vitamina D3, vitamina A, selênio e o poderoso zinco. VitaProt ajuda o seu organismo a ficar mais forte para combater bactérias e vírus. VitaProt te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. VitaProt é da Nutrigenes. Essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estudo de Caso, aqui pela Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná. O nosso tema de hoje, continuando aqui a nossa série sobre a pandemia, tem a ver com um órgão que todo mundo fala dele todos os dias, é o nosso coração. Ou fala porque o colesterol está alto, está baixo, ou porque de repente você está aí na sofrência, né? Ou está apaixonado, você sempre fala do coração. E para a gente saber o que está acontecendo com o coração na era pós-Covid, eu quero dizer, as pessoas que já tiveram Covid, o que ela deve fazer, o que ela tem que se preocupar com o coração para quem já teve Covid. Então, chega mais pertinho aí do rádio, chega mais pertinho aí do YouTube, das redes sociais. E lembrando que das redes sociais você pode assistir esse programa, o Estudo de Caso, onde e quando você quiser, tá certo? E o nosso convidado de hoje é um cardiologista, adepto aí à suplementação e aos bons hábitos saudáveis, é o Dr. José Trotti. Ele gosta de ser chamado como Dr. Trotti aí no caso. Uma curiosidade, de onde vem esse nome? Dr. Trotti é o que? É espanhol, italiano, o que é? Italiano. É italiano. Família de italianos. Então tá bom. Dr. Trotti, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Estudo de Caso. E a pergunta é, como é que está o coração para as pessoas que tiveram Covid? Muito bom dia aí para vocês. Um prazer estar aqui, um privilégio. Agradeço muito. Tenho te acompanhado aí, te parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo. Então, Fernando, assim, as pessoas, nesse período da pandemia, a gente consegue observar, embora a gente saiba que 95% das pessoas evoluem de forma satisfatória pelo Covid, passa de forma praticamente assintomática, esses 5% que evoluem mal, são aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que faz parte do grupo de risco, né? Pessoas hipertensas, diabéticas, cardiopatas. Mas a gente sabe mesmo, isso antes mesmo da pandemia, a gente sabe que muito está relacionado com a imunidade. Então, muito que a gente observa é que as pessoas, elas têm muitas vezes uma baixa imunidade relacionada a mau estilo de vida, hábitos de vida ruins, vamos dizer assim. O que baixa a imunidade, então? Então, vamos lá, para a gente comentar de uma forma bem simples. Um estilo de vida de baixa imunidade é aquele estilo de vida de um estresse exagerado, né? E a gente vê isso aí no dia a dia, mesmo antes da pandemia, essa vida corrida, essa vida moderna, corrida que a gente leva, de trabalhar muitas horas, não ter lazer, não ter final de semana. Muitas pessoas passam por isso, né? Associado a isso a uma alimentação desregulada, com baixa ingestão de nutrientes essenciais, né? E uma ingestão excessiva de açúcar, sal, gorduras ruins, e associado a isso é falta de atividade física, que também é uma coisa extremamente comum. A maioria das pessoas, infelizmente, né, no nosso Brasil é uma realidade, a grande maioria das pessoas não faz qualquer atividade física. E quando faz uma atividade física muito esporádica e acha que isso é suficiente. Se a gente ainda for além disso, a gente vai colocar hábitos de vida como o alcoolismo, como o tabagismo, que também acabam aumentando lesão celular, aumentando estresse oxidativo. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, e vai minando mais as defesas do organismo. Associado a isso, um sono inadequado. Então, se você vai somando esses fatores, que muitas pessoas lidam com isso cronicamente, isso aí vai acarretando num organismo que está ali sempre no limite.
Então, às vezes, não só antes da pandemia, a gente já via isso. Pessoas com infecções de repetição, pessoas que já viviam cansadas, pessoas que já tinham com síndrome de pânico, ansiedade. A gente já via isso antes da pandemia. A pandemia veio para mostrar de uma forma acentuada, porque aí, além de tudo que já existia, veio um vírus novo que causa uma lesão celular, que começa lá a nível... primeiro a multiplicação viral, mas depois atinge os pulmões e dali do pulmão para frente pode atingir qualquer órgão. E aí acaba gerando um estresse oxidativo, liberação de radicais livres de forma muito acentuada num organismo muitas vezes que já não está, que está ali no limite, já não está condicionado para combater esse vírus. E aí a pessoa acaba adoecendo de uma forma mais rápida e a gente tem visto isso aí, infelizmente. O senhor tem visto que a Sociedade Médica, o Conselho Regional de Medicina, as entidades de classe da área da saúde aí, eu não tenho observado nenhuma campanha para fortalecer o sistema imune, conscientização, né? Principalmente nesse momento de pandemia aí. Como que o senhor avalia essa situação? Porque está todo mundo falando, fique em casa, né? Mantenha distanciamento social, mas até você nem pode caminhar hoje em dia, provavelmente, né? Em algumas cidades ainda está bem restrito isso daí. O que está faltando? Qual que foi o erro aí da classe médica em não valorizar a boa nutrição, né? Que o senhor falou aí a questão do estresse, uma boa alimentação, exercícios físicos, o sono reparador, que é importante, mas eu não vejo aí os teus colegas falando, pessoal, vamos melhorar o teu sistema imune, porque o sistema imune preparado e adequado, não somente para essa pandemia, ou para esse vírus aí, o SARS-CoV-2, vai ajudar no seu dia a dia, né? Fernando, assim, isso sempre me incomodou, né? Há muitos anos eu já faço suplementação, eu indico e faço suplementação há pelo menos aí uns 16 anos. Quando eu me formei, a gente aprende na faculdade, na universidade, a prescrever remédio, tratar doença. A gente não aprende a prevenir doença, isso não existe. Prevenção, medicina preventiva, isso é muito precário aqui no Brasil. Então, infelizmente, a maioria dos médicos espera o paciente adoecer para você tratar a doença. Então, vamos dar um exemplo muito simples. Um paciente que vai procurar um médico urologista para avaliar se ele está com uma próstata já com tumor na próstata, por exemplo. Ou uma mulher que vai fazer uma mamografia para avaliar se ela está com nódulo na mama. Uma vez que você já tenha lá um tumor na próstata, ou que você já tem um nódulo na mama, você já tem doença. Então, isso aí, na verdade, você está fazendo diagnóstico precoce, você não está prevenindo o câncer, por exemplo. Então, hoje a gente sabe que existem muitas formas de você prevenir o câncer, prevenir essas doenças que a gente chama de doenças crônico-degenerativas. Porém, o que acontece? Os médicos nas universidades eles não são treinados para isso. E eles ficam com um preconceito, uma marcação, eu não sei exatamente explicar o que acontece, mas uma resistência muito grande a você falar sobre suplementação, sobre medicina integrativa, sobre medicina anti-aging, sobre ortomolecular, que é uma área da medicina fantástica, que na verdade o que deveria acontecer era uma complementação dessa medicina integrativa com a medicina tradicional. E uma vez que o paciente fique doente, aí sim ele vai partir para a medicina tradicional, mas sempre por trás, nos bastidores, tratando com a medicina suplementar, a medicina integrativa. Porque aí você dá condições para o teu organismo resistir a qualquer doença. Essas doenças crônico-degenerativas que a gente fala, câncer, infarto, AVC, o paciente chega com um infarto, por exemplo, no hospital, o médico às vezes está muito bem preparado ali para tratar um infarto, para fazer um cateterismo, fazer uma angioplastia. Mas você fala para ele assim, o que eu faço para não deixar formar placa de gordura nas minhas artérias? Ele fica meio perdido, vai tomar remédio para o colesterol só. Então, é muito... Tudo se resume no colesterol. Tudo se resume no colesterol, no tratamento da pressão. Tô tomando remedinho para o colesterol, e acabou o acha problema. que está fazendo tudo o que precisa ser feito, quando tem muita coisa que pode ser feito antes disso, para prevenir isso. E mesmo que a pessoa já tenha doença, prevenir uma evolução mais desfavorável. Então, isso sempre me incomodou. E eu ficava me perguntando por que, por exemplo, um cara jovem, às vezes, morre de infarto, ou uma pessoa jovem tem um câncer, por exemplo. Você fala, mas como é que explica isso? E aí, se você for avaliar, está tudo relacionado, porque a gente sabe que tem a questão genética, realmente existe, mas a questão genética contribui com 10%, 15% da culpa da história do problema. O restante são tudo as nossas decisões, nossas escolhas. E o que a gente tem visto nessa pandemia, infelizmente? Por mais que a gente fique falando, você está combatendo muito isso, a gente fala, muitos médicos falando, gente, vamos fazer exercício, gente, vamos pegar sol, vitamina D, protetora, que na verdade nem é nenhuma vitamina, é um hormônio D, protetor, sistema imunológico, vitamina D é fundamental, né?
Vamos fazer uma alimentação saudável, vamos evitar os excessos com álcool. O que a gente tem visto? Exatamente o contrário. O ser humano é muito complexo. A pessoa está ficando dentro de casa, não pega sol para nada, não faz exercício. Tem pessoas que esse 1 ano e 1 mês aí, não fizeram nada de atividade física, ganharam 10, 12 quilos de peso, de gordura, diminuíram massa muscular, estão ansiosas, estressadas, e a pessoa fica achando que ficar em casa e comendo errado e é a solução. Ou seja, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas estão mais vulneráveis ainda até um vírus que, teoricamente, não seria um vírus letal, um vírus tão agressivo. Mas o sistema imunológico dela está tão comprometido que ela está suscetível a outras doenças. O que a gente vai ver com certeza daqui para frente é aumento de incidência de doenças cardiovasculares, de câncer, de depressão, como a gente já tem visto, diabetes. Bom, pegando de um lado prático, já que o Dr. Trotti ele é cardiologista, adepto a uma vida saudável, adepto à suplementação, adepto ao fortalecimento do sistema imune, adepto de uma saúde onde o corpo humano está totalmente integrado. Você chegou a fazer uma análise dos seus pacientes, né? Porque eu tenho certeza que você tem um grande número de pacientes aí no caso, que tiveram Covid. No caso dos seus pacientes, como é que foi a evolução disso daí? Chegou a perder paciente, eles foram infectados e saíram bem? Porque daí já é como se fosse uma própria análise, né, desse grupo de pessoas aí que seguem uma conduta de um médico que se preocupa mais com a nutrição, com a parte saudável. Como é que foi o resultado? Isso aí está bem claro e bem transparente. Assim, os pacientes que suplementam, os pacientes que cuidam, tomam as decisões corretas de um estilo de vida mais saudável e suplementam, esses pacientes estão evoluindo de forma muito mais favorável. Eu tive uma experiência assim, muito interessante de uma senhora que eu acompanho já há uns 2, 3 anos, e ela faz suplementação corretamente, ela melhorou muito a sua saúde, o seu estado geral, ela ficava muito apática, cansada, começou a interagir com a família, tudo, e ela acabou pegando Covid, e ela disse que ela não sentiu praticamente nada, ela evoluiu muito bem. Os níveis de vitamina D dela estavam em níveis elevados, ela estava fazendo toda a suplementação que a gente recomenda, tomando tudo certinho, tomando os cuidados, e ela não teve praticamente nada de sintoma. Eu perguntei, você não sentiu nada? Ela falou, não, eu fiquei no máximo um pouco amuadinha. Achei a palavra interessante, amuadinha, que ela falou que ficou. Em contrapartida, o filho dela, que era uma pessoa de meia idade, ali, uns 50 anos, 50 e poucos anos, obeso, hipertenso, não se cuidava, estressado, não fazia suplementação nenhuma, acabou evoluindo mal e evoluiu para óbito, infelizmente. Então, assim, isso é claro. E, assim, eu tenho visto isso muito no consultório. Meus pacientes falam assim, doutor, se eu não estivesse suplementando, eu tenho certeza que eu não ia estar evoluindo tão bem como eu tenho evoluído. Meu número de pacientes não é tão grande quando a gente vê de alguns médicos que têm dado entrevista aqui, fala de 1.000, 1.500 pacientes com uma incidência de mortalidade muito baixa, inclusive fazendo terapias imediatas, que a gente sabe que funciona, que tem comprovação, e a mortalidade muito baixa. Meu N foi um paciente. Eu tive um paciente que acabou falecendo pelo Covid, mas ele entrou meio tardio, ele já tinha mais de 5 dias de evolução para entrar com terapia imediata, para fazer a suplementação. A gente ainda tenta alguma coisa. E era uma senhora de grupo de risco, tinha mais de 80 anos, infelizmente acabou evoluindo para óbito. Mas nenhum outro tive perdas. E também não tive internações foram muito raras. Então, assim, é o que a gente fala, contra fatos não tem como você ficar argumentando, né? Eu vou ficar discutindo com os meus números, né? Então, assim, a gente indica, os pacientes percebem a melhora clínica, a gente consegue observar a melhora laboratorial, a melhora nos exames, em que a gente avalia muito a questão dos marcadores inflamatórios, a gente consegue ver a melhora desses marcadores, consegue ver um equilíbrio de todos os exames laboratoriais que a gente pede, que eu costumo pedir bastante coisa, né? E o paciente acaba evoluindo bem. Isso é fato para qualquer doença, né? Seja lá qual for, hipertensão, AVC, diabetes, ele vai compensando. Uma vez que você reequilibra o organismo, ele vai evoluindo bem, vai respondendo bem a uma agressão externa. Você está assistindo aqui o Estudo de Caso, aqui pela Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná. Se você está chegando agora, nós pedimos aí para você, né, dê o seu like se você estiver gostando. Se você não estiver gostando, aí dê o sinalzinho de dislike. E se inscreva em nosso canal, porque quando nós tivermos um novo convidado, um novo programa, você vai estar aí sendo notificado. Dr. Trotti, como cardiologista, né? Qualquer conversa de família se pergunta hoje como é que está teu colesterol, as pessoas já sabem o número que está certo, o número que está errado,
triglicerídeos, e a gente observa que você tem essa conduta um pouco mais naturalista, se é que eu posso colocar essa palavra aqui, né? O que mudou na sua visão de quando saiu na faculdade, né, como aquele cardiologista convencional, seguindo os padrões e protocolos da medicina convencional, para esse novo Dr. Trott, né, para essa nova medicina que a gente observa que tem crescido cada vez mais, mesmo a ortomolecular, hoje com o nome de medicina integrativa, ou seja, sempre dá um nome de medicina diferente dessa daqui. Mas os teus resultados, os teus pacientes, né, essa visão de muitos cardiologistas já prescreve uma estatina, estou com colesterol, já vou te dar isso daqui. O que é a diferença da cardiologia mais integrativa sua de uma cardiologia convencional? Faça um breve resumo para a gente entrar daqui a pouco na questão do Covid e coração. Certo. Um livro que me chamou muita atenção lá em 2005, quando eu comecei a suplementar, chama Medicina Nutricional. Na verdade, o título do livro é o seguinte: o que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas, porque ele fala sobre nutrição celular, que é o que a gente está falando aqui. Uma vez que se tuas células estão nutridas, estão equilibradas, em estado de equilíbrio metabólico, nutricional, hormonal, dificilmente esse órgão, esse corpo vai adoecer, seja lá qual for a doença, né? E o que acontece? A gente tem o que a gente chama de inflamação. A gente sabe que o que acontece de doenças crônico-degenerativas, mesmo doença cardiovascular como infarto, AVC, sabe que está relacionado com inflamação, vai muito além de um colesterol alto. Então, assim, eu canso de receber no consultório pessoas até jovens que vêm já com prescrição de outro colega, usando medicamento para baixar o colesterol. E aí você vai avaliar, a pessoa não tem fator de risco nenhum, não é hipertensa, não é diabética, não tem outras comorbidades, não tem outros problemas e já está tomando medicamento para baixar colesterol, estatina. A gente sabe que o colesterol hoje ele não é esse vilão todo que a indústria coloca como vilão. A gente sabe que essas estatinas não são totalmente seguras, elas têm efeitos colaterais, principalmente se usadas em doses altas e usadas durante longo tempo. Então, é muito fácil você chegar e falar: você está com colesterol alto, toma aqui um remedinho para baixar o colesterol, aí você volta depois o colesterol está baixo, está resolvido o problema. Isso aí é muito... Quem dera que fosse assim. A gente sabe que vai muito além disso. O colesterol ele apenas é um marcador, é um biomarcador de que alguma coisa no organismo está desequilibrada. Um exemplo muito simples é a tireoide. O hipotireoidismo é extremamente, muito mais comum, muito mais perigoso em termos de causar inflamação e aterosclerose do que o colesterol isoladamente. E a própria alteração da tireoide, o hipotireoidismo, pode acabar levando a alterações do colesterol. Então, muitas vezes, o problema não está em você baixar o colesterol, o problema está em você tratar a tireoide. Estou dando um exemplo muito simples. Isso acontece muito? Muito, muito. Hoje a gente sabe. E os teus colegas cardiologistas, vou colocar aqui numa saia justa aqui, e os teus colegas cardiologistas fazem essa relação? Ou seja, está com o colesterol alto, vamos dar uma estatina, vamos diminuir aqui, esquece a tireoide? Olha, eu posso falar para você assim, infelizmente, a maioria dos médicos é muito desse jeito, assim. Você está com colesterol alto, vou tratar. Não vou tratar. Ele não foca nem na tireoide muitas vezes. E eu estou falando isso porque antigamente, eu era assim. E eu era um dos médicos que eu buscava a menor meta do LDL colesterol. Então, eu lembro de uma vez num congresso brasileiro de cardiologia que a meta já estava um valor muito baixo e eu falei assim, mas até e se eu baixar um pouco mais? Ele falou para mim, é melhor ainda. Então, assim, eu era daqueles médicos que prescrevia estatina e eu não sossegava enquanto meu LDL colesterol estivesse totalmente baixo. Agora, depois, com o passar do tempo que você vai se informando, vai estudando, vai percebendo que não é só isso, você vai vendo que a gente é treinado para fazer isso, infelizmente. E o paciente, você não pode pegar um colesterol, tratar e não olhar o restante. Às vezes ele está com um desequilíbrio hormonal absurdo. Ele pode estar com alterações, no caso da mulher, de menopausa, no caso do homem de andropausa, que pode também alterar os níveis de colesterol. A gente sabe também que o LDL colesterol hoje ele não é de todo ruim. Se você fizer um subfracionamento do LDL, você vai perceber que ele tem frações boas. A gente sabe que outros marcadores que a gente avalia no consultório, marcadores inflamatórios, são muito mais importantes do que o LDL colesterol, como, por exemplo, a homocisteína. Então, a gente tem muitos marcadores que a gente tem que avaliar antes de avaliar o colesterol. Se você está num contexto em que os outros marcadores inflamatórios estão alterados, daí sim você vai dar um valor maior para o colesterol, porque o LDL colesterol, que é o colesterol chamado de ruim, uma vez que ele esteja oxidado, daí sim ele aumenta o risco de formar placas de gordura
e aí sim causar obstruções coronarianas no médio e longo prazo. O que fez você mudar dessa visão do colesterol que aprendeu na faculdade para uma visão mais integrativa? Teve algum fato na sua vida? O que aconteceu? Então, eu ficava inconformado de só ficar passando remédio e não tentar prevenir, não tentar ir além, tratar na raiz o problema. Isso que eu me questionava, como é que uma pessoa jovem tem câncer, tem um infarto, alguma coisa nesse sentido. Então aí você, quando começa a conhecer essa medicina mais moderna, integrativa, em que você fala sobre nutrição celular, você percebe que a célula, muito antes de você ter um infarto ou evoluir para um câncer, essa célula sofreu lesão lá atrás. Lá, às vezes anos atrás, ela já está sofrendo lesão crônica. E o nosso organismo, ele é muito inteligente, é divino isso. O organismo, ele sinaliza para a gente. Você não vai ter um infarto de um dia para o outro. Você não vai de que maneira que ele sinaliza? Quais são as dicas que a gente poderia dar? Ele dá dar? Sinais. Por exemplo, a gente fala muito sobre estresse oxidativo, né? Que é a liberação de radicais livres. A gente passa por estresse todos os dias, né? Seja a poluição do ar, seja o alimento que a gente está ingerindo, seja o próprio estresse de alguma situação que você passou, isso gera estresse oxidativo. Exercício em excesso gera estresse oxidativo. A questão é, se o teu organismo está em condições de neutralizar esse estresse, de combater esse estresse, não vai haver lesão celular. Quando começa a prevalecer o estresse oxidativo, a liberação de radicais livres, e o teu organismo não consegue neutralizar esses efeitos, a tua célula começa a sofrer lesão. É como se você imaginar, por exemplo, uma lareira e um tapete na beira da lareira. Imagina caindo ali uma fagulha ali todo dia, vai minando esse tapete. Então, quando a gente fala de você tentar neutralizar isso aí, você usar antioxidantes, você está tentando neutralizar. É como se você estivesse mandando soldados para combater essa guerra, para você fortalecer as suas defesas, para combater essa guerra, para que você evite esse excesso de estresse oxidativo e lesão celular. Agora, o que acontece? Quando você tem uma lesão celular crônica, seja lá qual for o órgão que for acometido, ele vai começar a sinalizar de dentro para fora que não está legal. Ou, por exemplo, pode ser uma diarreia ou um intestino que prende. O intestino está dando sinais que não está legal. Pode ser uma tireoide que começa a não responder bem, não começa a não produzir seus hormônios, uma suprarrenal que começa a não produzir seus hormônios, o cortisol, ou começa a produzir em excesso, de forma desequilibrada, ou uma cefaleia, uma dor de cabeça que começa a ter uma enxaqueca crônica. Muitas vezes isso aí está relacionado com essa questão de o organismo estar perdendo essa batalha. Então ele vai sinalizando. No coração, por exemplo, palpitação, batedeira, falta de ar, dor no peito, começa a sinalizar. Por quê? Porque está havendo lesão celular ali. E se isso não for revertido a tempo, a pessoa vai desenvolver uma obstrução, vai evoluir para uma célula que começa a sofrer lesão contínua, ela pode virar uma célula displásica e lá na frente vai virar uma neoplasia, um tumor, um câncer. Então a pessoa não tem câncer de um dia para o outro. Então é uma lesão crônica em que a pessoa não está tendo condições, o organismo dela não está tendo condições de neutralizar isso, de combater. Bom, mas um fato curioso aqui. Chega um paciente no seu consultório com o exame de sangue onde o colesterol está alterado. Qual que é a conduta? Porque eles querem o remedinho mágico, né? Eles querem a pílula, eles querem o comprimido mágico para já voltar para os índices normais. E o que é normal? Isso é uma outra pergunta que daria um programa inteiro aqui, né? O que é um colesterol normal, né? Até porque a indústria farmacêutica, ano após ano, ela vai mudando esses índices aí para que você, numa próxima consulta, já se considere com colesterol alto. Mas como é que fica o teu paciente? Não, mas porque de repente a sua conduta é de prevenção, é de mudar o hábito alimentar, é de fomentar ali o exercício físico e ele quer o comprimidinho. Como é que fica essa disputa aí? Então, assim, a gente tem que avaliar tudo, né? A gente tem que avaliar os marcadores inflamatórios, né? A gente tem que avaliar as vitaminas, como que tá. E existem várias formas de você avaliar as vitaminas, mas a forma mais simples é a forma mesmo no sangue, né? E a parte hormonal, avalia os hormônios. Então, quando eu peço esses exames, o paciente já toma um susto, porque ele não está acostumado com isso. A maioria dos médicos não pede. Tem médico que não pede nem vitamina D. E às vezes vê lá uma vitamina D de 20 e fala que tá bom, 25 tá bom. Então, assim, primeira coisa que o paciente já sente a diferença é que a gente pede todos esses marcadores, porque a gente tem que avaliar por que esse colesterol está elevado. Porque se ele está elevado, realmente tem alguma coisa errada. E aí, você vai avaliar os marcadores. Por exemplo, a gente vai avaliar a ferritina do paciente, que é um marcador inflamatório importante, a homocisteína. Você vai avaliar os níveis de apoproteína
A e a proteína B, sendo que a ApoA é uma proteína boa, protetora para as artérias, a ApoB já é uma proteína nociva, aí você tem que ver a relação entre elas. Você vai avaliar o fibrinogênio, no caso do coração, falando de coração especificamente, fibrinogênio, proteína C reativa, você vai avaliar vários marcadores, o ácido úrico, os níveis de insulina, a gente sabe que a resistência à insulina é um fator de risco para a doença coronariana, o colesterol, a tireoide e o colesterol. É o conjunto. Se o conjunto está totalmente alterado, e realmente tem casos que o paciente está com o colesterol totalmente alterado, muito alto, e com os outros marcadores, e é um paciente de alto risco para doença coronariana, ou um paciente que já teve um infarto, por exemplo, já fez uma angioplastia, um paciente diabético, esses pacientes também, muitas vezes, vai ter que usar estatina. Porque também não dá para você manter o colesterol lá totalmente estourado e não baixar ele, não tratar. Porque esse colesterol, muito provavelmente, os outros marcadores aumentados, muito provavelmente ele está oxidado. Então, além de você agir em todos os outros contextos para baixar esses marcadores, tratar a resistência à insulina, tratar lá os níveis de ácido úrico que está alterado, a ferritina, também você muitas vezes vai ter que entrar com estatina. Né? Então tem que ter bom senso também. Não é que você vai indicar estatina para todo mundo. A gente sabe que hoje os pacientes que têm colesterol alto isoladamente, a chance de ele evoluir com infarto é muito pequena. O colesterol ele diminui menos de 20% de chance de causar problema de coração, infarto. Então não é simplesmente você passar remedinho e está resolvido, né? Até porque colesterol ele é a matéria-prima para a produção de vários hormônios, né? Então, se ele está alto é porque o corpo, a natureza do corpo está produzindo mais, porque ele é matéria-prima para outros hormônios. Mas isso aí deixa para um outro programa também. Agora vamos entrar aqui no assunto que tem a ver com a nossa pauta principal. Isso aqui foi só um esquenta aí, porque eu tenho certeza que as pessoas são muito curiosas, né? E todo mundo sempre fala aí da saúde cardíaca relacionada ao colesterol. Agora, na sua experiência, nos seus estudos que o Dr. Trotti tem feito, a pessoa que já teve Covid, né? O que a gente observa nas várias entrevistas que eu faço, Dr. Trotti, é que esse vírus aí é danado. Ele bagunça o coreto, né? Ele bagunça aí a fisiologia, o metabolismo celular. E indo aqui para o nosso foco, então, quem já teve Covid, na sua experiência, ele muda todos esses parâmetros e, principalmente, o que ele causa, que o senhor tem percebido aí no órgão chamado coração. O que o senhor pode falar? Então, como a gente estava falando, a questão do estresse oxidativo, a gente fala no caso do Covid, que é um vírus agressivo, e uma vez que ele se multiplique, que ele replique no organismo e atinja os pulmões, a situação se torna bem mais complicada, né? A gente tem visto que a gente chama da fase 2, uma vez que o paciente chega na fase 2, a situação já estava complicada e ele já está perdendo essa batalha há muito tempo. Então a suplementação se faz mais necessária ainda, com certeza. Aquelas pessoas que evoluem de forma assintomática ou pouco ou oligossintomática, essas pessoas elas já demonstram que elas estão com o sistema imunológico delas um pouco mais fortalecido e aí elas conseguem eliminar muitas vezes sem suplementação. Embora a suplementação, pelo menos particularmente, eu indicaria para todos, porque o nosso estilo de vida hoje é um estilo de vida de muito estresse, de muita sobrecarga, de uma alimentação que muitas vezes não é 100%, por mais que você queira. Os alimentos hoje, eles não têm um valor nutricional da época dos nossos avós. Então hoje você come uma laranja, ela não tem a mesma quantidade de vitamina C da época dos nossos avós, pela questão de transporte, tudo até chegar na mesa do consumidor, sofreu uma série de efeitos, de interferências, de intermediários. Então a suplementação, na minha opinião, se faz necessária para todos. Agora, num caso desses, que você tem infecção por um vírus desse, ela se faz mais necessária ainda. E essas pessoas que evoluem mal, né, com internações e acaba às vezes tendo que ser entubada, imagina o que é agressão, não só pelo vírus, não só pela inflamação envolvida, pelo quadro inflamatório, porque existe uma coisa chamada tempestade inflamatória, tempestade de citocinas inflamatórias, o corpo tentando lutar para combater aquilo e acaba detonando o próprio organismo. Né? E a gente sabe que o vírus, a principal complicação do vírus é a inflamação, uma inflamação difusa e agressiva muito rápida e a trombose. Né? E aí o que acontece? Mais do que nunca, você tem que tentar desinflamar esse organismo. Imagina o que acontece num paciente que está internado, que está entubado, ele perde muita massa muscular. A gente sabe que músculo é essencial para a saúde de um modo geral. A gente sabe que as pessoas que têm mais massa muscular e menos gordura corporal são as pessoas que tendem a ser mais saudáveis. Então a importância de atividade física, até de força, resistidos, a própria musculação, crossfit, exercício funcional,
Esses pacientes tendem a ser mais saudáveis. A gente tem vários estudos aí mostrando que as pessoas que têm mais quantidade de massa muscular tende a ter mais resistência a qualquer doença. Agora, tu imagina um cara que não tem muita massa muscular, não tem muita imunidade, acaba internando, entubando, ele vai definhar, ele perde muito peso, isso aí a gente tem visto direto, pessoas perdendo 10, 15, 20 quilos quando sai do hospital, totalmente detonado. Se já estava com o sistema imunológico, sistema de defesa ruim, está agora muito pior. Hoje até se fala muitas vezes, de você fazer terapias até injetáveis, fazer terapias endovenosas, muitas vezes, para você tentar recuperar de uma forma mais agressiva esse paciente. E aí, no caso de você tentar corrigir isso, não é só suplemento de vitaminas, minerais, antioxidantes. Às vezes, tu tem que entrar com suplementos para aumentar a massa muscular. Às vezes, usar whey protein, às vezes, usar creatina. No caso do coração, a gente sabe hoje que a creatina é essencial para o coração, para a saúde cardiovascular. Então, tem muita coisa que precisa ser feita, principalmente nesses pacientes que internam, e que são muitas vezes entubados e fica muito tempo de internação, esses pacientes ainda mais é que você tem que combater essa que a gente chama de sarcopenia, essa perda rápida de massa muscular, porque ele está muito suscetível, muito vulnerável a ficar doente de novo, né? Mas os seus colegas, né, dentro de um quadro, dentro de um hospital, dentro de uma UTI, uma pessoa infectada com o SARS-CoV-2 que provoca Covid, a preocupação que a gente observa, né, são antibiótico terapia e, lógico, fazer todo o esforço para matar o vírus ali no caso. Até amigos, né, familiares que já ficaram internados ou conversando com médicos, né, ele só fica focado naquilo ali, né? Essas outras ferramentas, esses outros procedimentos, melhor dizendo, que poderiam dar uma saúde para o paciente, outras vitaminas, minerais, isso não faz parte de uma UTI normal, né? Como é que fica, então? O paciente ele fica ali debilitado, 10 dias, 20 dias, 30, tem amigos meus aí com 60 dias internados, sai de lá com 10, 20, 30 quilos, mas só fez o remédio, né? Ninguém fez uma coisinha que seja vitamina, que seja um mineral, uma nutrição diferenciada, aí ele se debilita mais e às vezes, aqui uma opinião minha, às vezes ele vai a óbito, né? Porque não teve esse cuidado paralelo, ou seja, o tratamento intensivo, essa é a opinião minha, tá? Só ficou ali para matar o vírus, esqueceu de tratar o corpo humano que estava ali, que estava precisando de nutrição. Exatamente, isso seria o ideal, seria o correto, né? O problema é, como eu falei, os médicos não têm esse treinamento. Então, e assim, isso não é só desculpa, né? Porque o médico ele teria que correr atrás de se informar, de pesquisar. Assim, a gente tem visto já começando a melhorar. Na própria questão da vitamina D, antigamente, você não via ninguém prescrever 50 mil unidades uma vez por semana, por exemplo, buscar os níveis, né, que recomendados de 5 mil a 10 mil unidades por dia de vitamina D. Antigamente fazia 7 mil por semana. A gente ainda vê isso, né, que é uma dose pediátrica, né? Mas a gente já está vendo, as pessoas estão finalmente acordando, muitas pessoas. A gente vê que tem pessoas que continuam cabeça dura, não enxerga, teimosas, mas a gente vê as pessoas estão dando o braço a torcer, estão percebendo a importância disso, estão procurando pesquisar, estão se informando, mas realmente é o que você falou, infelizmente, na UTI, o cara chega na UTI, é aquilo que eu falei para você, o paciente está com câncer, vamos fazer lá o medicamento para o câncer, que é extremamente agressivo, que pode ser que ele consiga matar lá as células cancerosas, muitas vezes fazer lá cirurgias, né, quimioterapia, tudo isso aí, um tratamento extremamente radical, mas é o que tem, está no desespero. Mas por que precisou chegar nesse ponto e não fez o tratamento lá atrás? Porque não houve treinamento para isso. Então o que acontece? No caso do infarto, a mesma coisa. Espera o paciente ter um infarto para a gente começar a tratar, né? E assim, no caso da suplementação, uma vez que você suplementa, você evita que o paciente chegue nesses casos. E quando ele chega mais inteiro. Vamos dizer que ele chegue, vamos dizer que ele está suplementando, vamos dizer que ele precisa internar, porque não dá para a gente garantir 100%. Ele precisa internar, ele vai estar mais resistente até mesmo a essas agressividades, porque os antibióticos são essenciais nesse primeiro momento, o próprio corticoide é essencial no momento lá que o paciente está internado com quadro pulmonar, é essencial. Mas tem os efeitos colaterais também. Hoje, por exemplo, o que a gente vê hoje, que a gente já consegue ver, ainda bem, é o uso de probióticos, porque o probiótico é essencial, você tentar recuperar a flora intestinal do paciente é essencial, principalmente no pós-Covid, usar glutamina, mas a gente já consegue ver isso em algumas UTIs, mas a maioria, infelizmente, nem tem conhecimento disso. Dr. Trotti, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que já são adeptas
a vida saudável, que já se suplementam, que procuram ter uma vida mais integrada, né, do ponto de vista aí de nutrição e de natureza. E de repente tem um paciente, um parente que está internado na UTI. Qual o direito de um familiar falar com esse médico e falar, olha, eu quero que a minha mãe lá que está internada veja o nível da vitamina D e dá para você aplicar a vitamina D? Ou dá para você colocar um sorinho, sorinho entre aspas, lógico, com vitaminas, com minerais, com antioxidantes, né? Porque o médico intensivista às vezes nem sabe o que é isso daí, porque ele foi treinado somente para aquele ambiente daquela guerra ali. Mas para a gente que está assistindo, eu gostaria de abordar o assunto do direito de um familiar pedir para aquele médico, para aquele hospital, para aquele intensivista ali no caso, viu? Dá uma vitamina ali para aquele meu parente ali, para poder contrapor. É possível isso? É direito do paciente, do familiar, ou o médico tem a palavra final nesse caso? Ou eu posso até contratar um outro médico para poder ir lá fazer isso daí? É uma pergunta difícil que você fez, né? Assim, na verdade tem que haver uma... Porque eu recebo que por mês acho que dá milhares de perguntas que, Fernando, o que eu faço para fazer um tratamento lá com o meu parente que está internado? Vamos perguntar assim, para o médico. O ideal é que o paciente e a família tenham uma relação com o médico muito boa para ter essa liberdade de conversar sobre isso, e o médico tem que ter a humildade de reconhecer, pelo menos o mínimo ele tem que pesquisar, porque tem muito médico falando, isso não funciona, não tem comprovação, que isso aí é uma coisa que é injustificável. Né? Não tem justificativo, não tem comprovação científica de usar vitamina D. Aí realmente é uma coisa seríssima. O que você está colocando é seríssimo. Né? O paciente ele tem essa autonomia de chegar e falar, não, eu quero que seja atendido por outro médico. Se ele tiver um outro médico que o assista, que ele tenha uma liberdade, conhecido, e que se preste a acompanhar esse paciente, ele tem essa liberdade. Opa, deixa eu colocar ainda mais uma pressão aqui. Temos um médico intensivista cuidando do paciente lá e um familiar falou, olha, eu vou chamar um outro médico que cuida dessa parte mais de nutrologia, de repente, vai aplicar uma vitamina D ou vai recomendar no caso. Quando tem dois médicos cuidando daquele paciente ali, é uma conversa entre dois colegas, um tem que aceitar o outro, olha, eu sou intensivista, não quero aplicar vitamina D, não sei o quê. Como é que ficaria esses dois colegas ali, um querendo fazer só o convencional e outro querendo fazer uma base ali para fortalecer? Eu já passei por isso, né? Porque quando eu trabalhava no hospital, eu prescrevia coenzima Q10, eu prescrevia vitamina C endovenosa, vitamina D, em altas doses no meu paciente, probiótico. E muitas vezes os médicos me olhavam com a cara assim meio que... Esse negócio. O que você está fazendo? O que você está inventando? E eu sempre bati, né? Meu paciente é meu paciente, eu vou acompanhar da forma que eu achar que vai beneficiá-lo, né? Mas já teve situações depois, quando eu saí do hospital, que o paciente meu internou e o intensivista estava conduzindo e eu conversei com ele, a gente se entendeu e ele permitiu e que eu conseguisse tratar o meu paciente complementando o que ele já vinha fazendo. E eu também tinha total confiança no que ele estava fazendo, então a gente teve ali uma comunicação bacana e a gente conseguiu tratar de forma correta e o paciente saiu e evoluiu bem. Então, assim, tem que haver um acordo, uma humildade, uma harmonia entre o médico que vai assistir, o médico que está conduzindo lá, sem muitas invasão, né? Porque também a gente tem que respeitar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O intensivista está lá o tempo todo, ele sabe qual é a realidade que está acontecendo ali no tempo real. Então, a gente tem que ter humildade também. Mas tem que haver essa combinação. Tem que haver um pouco de humildade dos médicos, de perceber. E isso está acontecendo porque eles estão vendo, não tem muito o que eu fazer, e aí eles começam a dar um pouquinho mais de abertura, e graças a Deus essa medicina integrativa tem crescido e não tem para onde, não tem como parar isso, porque é o que está fazendo bem, os próprios pacientes estão procurando, o próprio paciente está cansado de ir no médico que só prescreve remédio para colesterol, ou que está com a pressão alta, vai lá e passa um remédio para pressão, ou então ele está com uma batedeira, você está com uma ansiedade aqui, eu vou te passar um remédio para ansiedade e vai procurar outro médico, ele está cansado disso. Então ele quer que o paciente, que o médico avalie ele como um todo e avalie o que está por trás dos problemas dele. Não é simplesmente passar remédio e está resolvido, né? Você está assistindo aqui o programa Estudo de Caso pela Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná. Para você que está chegando aí agora, você pode começar a assistir o programa quando e onde você quiser. É só colocar aí na barra do YouTube aí que você pode rever esse programa e também compartilhar esse link aqui, tá? Se você estiver gostando, dê o seu like
E se você não estiver inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora mesmo para você ser notificado quando tivermos um novo programa no ar. O que nós estamos discutindo aqui é muito importante porque a relação médico-paciente eu considero até uma relação sagrada, né? Porque o paciente vai ali, ele abre o seu coração, todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas ansiedades em relação àquela doença, em relação àquela patologia. E tem que haver mesmo essa sintonia que, né, de confiança total entre médico e paciente. E se você que tem um familiar ou você mesmo que esteja tratando com um médico, onde você percebeu que quebrou essa harmonia, você como paciente tem sim o direito de conversar com esse médico, falar, olha, eu gostaria de tomar um soro de vitamina, eu gostaria de tomar coenzima Q10, eu ouvi falar que vitamina D3 é bom, converse com o seu médico e chegue num bom senso, porque tanto o médico tem que explicar essa situação para você, como você também pode ouvir disso de um outro médico e chegar no extremo de ter que trocar o médico, é um direito que você tem. Eu sei que é um assunto delicado, mas as pessoas questionam isso e tem muito... Porque no Brasil, né, Dr. Trotti, o médico ele sempre está num nível acima, né? Até pela cultura do brasileiro. Ah, é o doutor, é o doutor. Lógico que com a internet, com as ferramentas de busca, aí as pessoas já chegam no seu consultório com um pouco mais de informação e aí acabam questionando. Mas voltando aqui para o nosso tema principal, que é o Covid. Na prática, né? O que ele está afetando o coração? Tanto, até expandindo um pouco a pergunta, quando a pessoa está com a Covid, está com a infecção ali, o que acontece no coração e para quem já teve, o que mexe com alguma coisa, começa a ter arritmia, a gente ouviu falar muito disso daí, meu coração está um pouco diferente, estou um pouco mais cansado, tem gente que está reclamando muito dessa parte cerebral também, esquecimento, quais são os impactos? Então, Fernando, antes de eu entrar nessa parte aí, só comentando o que você falou, mais grave do que o médico que não aceita prescrever lá um suplemento, alguma coisa dentro do hospital, é o médico que não consegue nem passar um pouco de conforto para a família. Porque assim, isso a gente tem visto infelizmente muito, né? A gente que é adepto da terapia imediata, de você tratar logo no início dos sintomas, né? Com tudo que você tem, hoje a gente sabe que tem um arsenal de drogas que você pode fazer para inibir a replicação viral e inibir que o paciente chegue na fase inflamatória pulmonar, né? O que eu percebi assim com uma certa tristeza? A gente parece estar remando contra a maré. A gente está tentando fazer alguma coisa, está tentando ajudar os pacientes e o pessoal do outro lado não tem comprovação científica, não funciona. E não dá um plano B, não dá uma solução. Mas aí eu teve uma vez que eu falei isso num grupo de pessoas e eu falei, gente, vamos tentar, a gente tem que tentar alguma coisa, tudo. E o cara pegou e falou, não, mas esses pacientes que estão fazendo terapia imediata chegam no hospital, entuba aí, não sei quem, morre do mesmo jeito e não funciona. Pô, mas parece que os caras não dão uma esperança. O paciente, às vezes, muitas vezes, eu tenho visto isso aí, os meus pacientes, eles me procuram até pelo WhatsApp, muitas vezes, o que eles querem é uma atenção, o que eles querem é orientação, o que eles querem é uma palavra de ânimo, de conforto, de tranquilidade. Ele está desesperado, ele está super ansioso, pessoas que a gente conhece, amigos nossos. Você fala, calma, não está tão desesperador assim, fica tranquilo, faz isso. E a pessoa depois fica extremamente grata porque você fez o básico, você apenas tranquilizou ela, o papel de médico. Você orientou, você tranquilizou, você dentro de uma autoridade de conhecimento ali, você orientou o que ela deveria fazer. Não, você já está suplementando, você já está fazendo as coisas certinhas, você já está tomando medicamento A, B ou C, agora você espera, calma, que vai ficar tudo bem. Daqui 2, 3 dias, uma semana, o paciente fala, poxa, eu estou bem, graças a Deus, muito obrigado. Era isso que ele queria, não precisa inventar muita coisa. Né? E a gente vê que tem muita gente que não oferece nada, não tem comprovação científica, tá? Então faz o quê? Vai tomar antibióticos fortes, espera chegar no hospital. Aí tu vai tomar antibióticos fortes, corticoide, tá, mas e antes? Que não foi feito nada. Isso é uma coisa que vocês, em outras entrevistas, já viu isso aí, né? Nunca vi isso, né? Você esperar a doença chegar num estágio assim de inflamação muito grave no organismo para você começar a tratar. Agora sim, já estamos perdendo de goleada, vamos começar a tratar, vamos começar a correr atrás do prejuízo. Então isso é uma coisa que está muito sem sentido, isso tudo que está acontecendo, né? A história daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15 anos, ela vai explicar isso para a gente direitinho, o que aconteceu nessa pandemia aqui de 2020, 2021. E para reforçar o que você está falando, eu poderia colocar aqui 1000 exemplos, né? Porque eu, como repórter da saúde,
Eu convivo com médicos e convivo com os pacientes que buscam no Fernando Betete algum apoio de informação a qual médico que eu devo seguir, porque a gente tem um bom contato. Mas, infelizmente, na grade curricular do curso de medicina está faltando, eu acho que uma disciplina chamada de humanismo, né? Assim como vocês têm cerca de meia dúzia de horas aula de nutrição, né? Eu acho que nesse momento agora está precisando daquele médico mais da família, aquele médico que realmente conversa com o familiar, né? Conversa com o paciente ali e ouve, porque eu acredito, com toda a minha bagagem que eu tenho, que 50% da cura está nesse olhar aqui direto. O médico-paciente, se sentiu ali aquela harmonia, o paciente já fica seguro. Né? Os hormônios todos, serotonina, dopamina, opa, esse médico é bom, eu estou com ele, eu vou ser curado. Agora aquele médico pega ali o prontuário, nem olha para o paciente, isso acontece de muito. E no meu caso, né, como a gente tem um pouco dessa bagagem, eu enfrento no sentido de conversar com o médico, de resgatar toda e qualquer informação, porque essa sintonia ela é importante. Agora, você tocou num assunto que é fundamental, essa relação médico-paciente, são poucos os médicos, né? E mais os antigos, né? Aquele que já tem 10, 15, 20 anos aí, não que o médico novo não tenha esse carinho, não tenha. Tem sim, mas a gente percebe que aquele médico já caminhou um pouco, já passou aí pelos óbitos, né, de vários pacientes, já teve toda essa carga emotiva, tem um tratamento diferencial. E para concluir, eu mesmo quando tive Covid, eu tive uma crise de enxaqueca ali, em um determinado período ali, e comecei a ficar preocupado, né? E eu não tive dúvida, eu estava tentando falar com o meu médico, e não conseguia. Aquele medo, aquele receio, e pelo conhecimento que eu tinha, isso foi em novembro, era uma outra cepa, eu falei, essa dor de cabeça aqui não está estranha. Conversei com o meu médico, está acontecendo isso. Não é normal, é efeito colateral do remédio e do detox que você está fazendo, até a tarde você não vai ter mais. Tirou uma tonelada. Você falou com o médico, que tem autoridade médica, sempre procure o seu médico de confiança, mas como eu não sabia ali do procedimento interno que estava acontecendo, não, a dor de cabeça faz parte do processo aí do detox que você está fazendo e vai resolver, né? Mas realmente, se você tiver um médico aí que olhe olho no olho com você e que tem um carinho, a cura já está 50%, no mínimo 50%. Tem médicos que falam até mais. E até, entrando pelo outro lado, né? Até na questão do extremo, do paciente evoluir mal, até evoluir para óbito, você tem que ter uma sensibilidade para conversar com a família, aquele paciente que não está respondendo ao tratamento, que já está entubado, já está em fase muito grave. Porque eu já presenciei isso, o médico chega e fala, vai morrer. Tipo assim, e só, mais nada. E a família ficar olhando assim para a pessoa e, tipo assim, para o médico, caramba, não deu nenhuma palavra de conforto, nada. E isso também faz toda a diferença. Muitas vezes, você está vendo que o paciente não está respondendo a toda a terapêutica que você está fazendo, você tem que confortar a família, você tem que trazer tranquilidade, paz para aquele coração que está angustiado. Então, isso aí faz parte também da nossa medicina, que a gente tem que fazer isso. Graças a Deus, eu trabalho na Unicesumar e lá a gente tem uma aula específica sobre isso, de ensinar os alunos lá, quando se formarem, a conversar com a família. E até a gente usa até manequins vivos, né? Pessoas lá que vão ser a família, para você falar no olho ali, para você aprender como se comunicar. Para você aprender como que a gente chama de simulação realística, né? E aprender a se comunicar com o familiar, né? Porque ali tem um doente e tem a família que está ali também num desespero, né? Mas entrando nessa questão que você falou do coração. Covid e coração. Covid e coração, né? O coração, assim, o que acontece? Quando o paciente, a gente sabe que é 5% dos pacientes que evoluem mal, e quando esse paciente tem essa evolução para a fase pulmonar, acaba internando tudo, uma vez que ele atingiu o pulmão e começa a acontecer essa tempestade de citocina, de liberação de marcadores inflamatórios no organismo, esse quadro pode afetar, o vírus pode espalhar e afetar qualquer parte do corpo. No caso do coração, existe o que a gente chama de miocardite aguda. Isso sempre existiu, a miocardite. E a causa principal da miocardite é viral, né? Só que agora, com esse vírus novo e essa transmissibilidade alta, isso tem acontecido com mais frequência. Então, o que acontece? Um paciente que evolui com miocardite, principalmente esses pacientes que são internados e entubados, que evoluem mal, é o que evoluem de uma forma mais grave com quadros de miocardite. A miocardite é uma inflamação do músculo do coração. E ela pode
se manifestar tanto de formas leves, praticamente sem sintomas, até uma insuficiência cardíaca congestiva extremamente grave. Em casos extremos, o paciente pode até ter que evoluir com transplante cardíaco. Então, assim, graças a Deus, isso não é o mais comum. O mais comum é o paciente evoluir, se recuperar depois. Mas o paciente com miocardite, ele pode cursar com quadros de arritmia. Então, você vai ver um eletrocardiograma desse paciente, arritmias das mais variadas, às vezes sustentadas, um paciente que muitas vezes não tinha nenhuma alteração cardiológica. Pode evoluir com insuficiência cardíaca, pode evoluir com falta de ar, a mínimos esforços. Às vezes ele cansa até para dormir, ele tem que ficar sentado para dormir, ele não consegue dormir deitado, porque como ele está com insuficiência cardíaca, o coração não está bombeando o sangue, começa a acumular líquido para trás, no pulmão. E aí ele não consegue muitas vezes nem ficar deitado, ele precisa sentar para respirar. Qualquer esforçozinho ele cansa, acorda no meio da noite com falta de ar, começa a ter inchaço no corpo, sinais de insuficiência cardíaca. E aí esse paciente tem que procurar um cardiologista para fazer o tratamento dele. E muitas vezes ele vai ter que entrar com medicamentos para insuficiência cardíaca mesmo. No caso do coração também aumentou o risco pela questão da trombose, aumentou o risco de infarto. Aqueles pacientes que já tinham doença cardiológica, muitas vezes doença coronariana ali no limite, ou uma doença coronariana que vinha se manifestando de forma assintomática. Ele pode ter um quadro agudizado por conta da infecção do Covid. Né? Imagina um coração que tem lá obstrução de 80%, 90%, que até então estava assintomático, mas por conta de um estresse agudo por conta do vírus, ele pode desencadear um quadro de uma insuficiência coronariana aguda, um infarto até. Então, isso tudo, o paciente tem que estar sendo acompanhado por um cardiologista para tentar prevenir os estragos, no caso, né? E minimizar os efeitos. Estamos chegando aqui na nossa reta final aqui do estudo de casos, e um ping-pong agora, rapidinho aqui. 3 suplementos fundamentais para a saúde cardíaca. Primeiro. Vitamina D, essencial. Vitamina D, essencial. Não tenho o que discutir. Eu tenho suplementado para todos os meus pacientes. Vitamina D, vitamina C, zinco, isso aí é inquestionável pela questão da imunidade. Falando mais especificamente de coração, ômega 3, essencial, né? Aí tem vários, né? Ômega 3, rapidinho também, porque o carioca aqui já está bravo aqui com a gente. Dosagem, né? Porque o pessoal sempre pergunta, porque hoje você tem uma grande quantidade de ômega 3 no mercado, mas é o quê? 1.000 miligramas, que seria 1 grama? Qual que é a sua dosagem recomendada? Considerando que a gente está falando de uma batalha em que a gente está perdendo feio, tem que entrar com antioxidantes em doses altas. Não dá para entrar com coisas básicas, tem que entrar com antioxidantes em doses altas. Então, ômega 3, pelo menos de 3 a 5 gramas, no mínimo. Por dia? Toma junto as refeições. E de preferência ômegas bons também, né? Que aí tem que ver certinho qual que é o ômega que ele vai utilizar, porque dependendo dos ômegas que usa também não adianta nada. Né? Aí coenzima Q10, essencial. Você sabe, por conta da experiência da tua filha, existe aquele quarteto fantástico, né? Não dá para falar 3 suplementos, mas o quarteto fantástico é essencial para o coração. O magnésio é indiscutível, os benefícios para o coração, fora que quando a gente fala de suplementação, você está falando de benefício para um órgão, mas que vai ter benefício no corpo todo, sistêmico. Então o magnésio vai ter benefício para os ossos, vai ter benefício para os músculos, vai ter benefício para o cérebro. A coenzima Q10 é um antioxidante extremamente potente, que tem que ser usado em doses altas. E a gente fala também da síndrome pós-Covid, né? Sim. Que não é só questão da miocardite, mas síndrome pós-Covid, que o paciente evolui com um quadro de cansaço crônico, fadiga crônica, um paciente que está com um quadro de esquecimento, a concentração ele fica meio letárgico, que diz, né? Fica meio lenta, eu não estou conseguindo nem raciocinar direito, não estou conseguindo pensar direito, minha concentração está horrível. A coenzima ajuda. Todos esses suplementos, ômega 3, coenzima Q10, o magnésio, a vitamina D em altas doses, todos eles, sem dúvida. Já que você falou do quarteto aí, L-carnitina e D-ribose para a gente terminar. Sem dúvida nenhuma. A carnitina também é um antioxidante que vai ajudar a melhorar o aproveitamento de outros antioxidantes. Né? E a D-ribose, sem dúvida também, que é um carboidrato de rápida absorção que vai dar energia direto para a célula. Quando a gente fala de quarteto fantástico, a gente está falando de antioxidantes que vão gerar energia para a mitocôndria, que é a principal fonte de geração de energia da nossa célula. Então você está dando energia na origem, onde vai ser a usina, onde vai formar energia normalmente para o paciente voltar e ter energia para fazer suas atividades.
Conversamos aqui no Estudo de Caso com o cardiologista Dr. José Trotti Neto, conhecido aqui como Dr. Trotti, né? Queremos agradecer a sua participação aqui. A gente falou um pouquinho de tudo, começamos lá com o colesterol, o famoso colesterol, e logicamente abordamos aqui o assunto relacionado ao tema do momento, que é os impactos da Covid no órgão chamado coração, que todo mundo está sempre preocupado com ele. Dr. Trotti, muito obrigado aí pela sua gentileza de ter vindo aqui aos nossos estúdios. Eu que agradeço aí a oportunidade e falar para as pessoas, procurem os seus médicos e procurem fazer suplementação. Não deixem de fazer a suplementação, porque isso é que faz toda a diferença, porque independente dessa pandemia, outros desafios vão vir. Nós vamos sair daqui mais maduros depois disso tudo, mas a gente tem que se focar, que a gente tem que focar na imunidade. E suplementação faz parte disso e é essencial. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição para uma outra live, se possível, e estamos juntos o que precisar. Obrigado a todos. Vamos aproveitar com certeza aí outras lives, outras entrevistas abordando, porque a cardiologia, né, tem assunto que não acaba mais. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like se você gostou, dê o seu dislike se você não gostou, porque aqui tudo dentro da democracia. Até o nosso próximo encontro aqui no Estudo de Caso, na Jovem Pan e na Rede TV Paraná.